Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos vocês, a cada um de vocês que está aqui hoje com o propósito determinado de participar desta nossa conferência de número 53. Sejam todos bem-vindos. E da somatória da energia individual de cada um de nós nos constituímos num espaço que formamos uma sinergia. E se nós estivermos praticando de forma correta esses ensinamentos, nós fazemos merecedores das energias dos veneráveis mestres da gnose samaliana. Os veneráveis mestres da gnose samaliana são os veneráveis mestre Samael, que criou toda a doutrina gnóstica, os seus princípios, e o venerável mestre Rabulu, que trabalhou pela defesa, pela manutenção, pela consagração desses princípios, dessa doutrina. Então, nós temos esta energia explicando melhor para todos, principalmente para os novos, porque as pessoas que estão aí mais antigas já sabem tudo isto e se torna repetitivo, mas eu peço a elas que tenham paciência, porque nós estamos aqui num espaço constituído, onde tem um material didático muito bem elaborado para atender os anelos espirituais de todos aqueles que procuram. Então nós devemos estar aprendendo com humildade, ter paciência e termos mais paciência ainda no momento de ensinarmos. Então devemos estar aqui realmente e compartilhar isso com todos os demais. Então, isso quer dizer o seguinte, que cada mestre ele é um provedor de energia. Essa energia, vamos dizer, uma nuvem de energia, e todas as nuvens de energia são administradas pela loja branca, e cada mestre no seu raio então, é portador de uma nuvem de energia, e ele acumula essa energia e retribui, compartilha com todos aqueles que aceitam os seus princípios e a sua doutrina. Nós aceitamos os princípios e a doutrina do Mestre quando nós praticamos o mais alto potestado da iniciação, o mais alto princípio, que é da obediência, quando obedecemos seus princípios. Então, o venerável Mestre Samael, por exemplo, é uma nuvem, ele é o portador da energia marciana. Então, nesse sentido, se diz que o Mestre é um pontífice. O que é um pontífice? Se diz aí, popularmente, o pessoal diz que o Papa é um pontífice. Então, pontífice é uma ponte, ou seja, é aquela ponte que permite nós passarmos da terceira dimensão que estamos para as outras dimensões. O Mestre Samael faz isso para nós. Então, ele permite nós passarmos aqui da terceira para a quinta, para a sexta e para todas as dimensões com seus ensinamentos, com a sua doutrina. Então ele nos provém essa energia, então ele é o nosso provedor. E quando então nós não lhe obedecemos, não seguimos os seus princípios, essa energia nos é tirada. Então é um momento que muitos de nós fazem uma prática, muitos de nós debatem, se esperneia, faz de tudo e nada dá certo. Porque estamos fazendo de maneira errada, às vezes nós estamos desobedecendo os mais elementares dos princípios que eles nos deu. Então é importante saber quais são esses princípios e ver se nós estamos adaptados a eles, se nós estamos adaptados aos conceitos gnósticos. Geralmente nós queremos adaptar a gnose aos nossos conceitos e não nos adaptarmos à gnose samaeliana. E isto é próprio do ego, que quer achar divergência, achar isto e aquilo para nos desconectar dessa fonte de energia, nos tirar do pontífice. Então, milhares de estudantes gnósticos distribuídos pelas mais diferentes ordens, ramos,
hoje estão desprovidos dessa energia samaeliana. O mestre Samael não é o seu pontífice, apesar de falarem dele o dia todo, ler os seus livros, falarem bonitos, darem discurso, mas não faz as suas práticas e desobedece os mais elementares dos seus princípios. Um princípio que o pessoal da gnose antissamaliana, que é a gnose dinossáurica, desobedece, é com relação aos seus 5 livros básicos. O venerável mestre Samael escreveu mais de 100 obras, como nós sabemos, e todas essas obras ele escrevia porque precisava engrossar o movimento gnóstico, tinha que crescer, e ele mesmo dizia: eu estou escrevendo numerologia, tarô, runas, etc, etc, lamazeria, eu estou dando isca para os peixinhos, eu estou escrevendo coisas subjetivas, que é próprio para eles, para os peixinhos. Depois os peixinhos vêm, e aí eu vou lhe ensinar as práticas objetivas, reais, que são os 3 fatores. Então foi assim que se deu. Então ela anelava com isso formar o Exército de Salvação Nacional. E tão surpreso ele ficou ao passar dos tempos, com todo esse livro, com todas essas teorias, que ele não tinha formado um Exército de Salvação. O venerável mestre Rabulu disse para ele: mestre, você formou um exército de galinhas? O venerável mestre Samael era bravo, de cara muito amarrado, olhou para o mestre Rabulu e não gostou muito, né? Mas na realidade era a maneira dele ser, de força, marciano, né? E à noite ele foi meditar e refletir sobre aquilo. Em meditação ele viu que realmente ele tinha criado um exército de galinha, não tinha ninguém, com todas aquelas teorias, com todas aquelas partes subjetivas. Então foi quando ele disse, vocês podem ler nas 3 montanhas, que ele chamou a esposa dele e disse: olha, nega, chamava mestre literante de nega, ninguém presta para o caminho gnóstico, nós só temos 2, são 2 analfabetos. E ela sorridentemente entendeu, porque ela sabia que ela era analfabeta, mas era o mestre da lei, e o outro era o venerável mestre Rabulu. E na mesma 3ª montanha vocês podem ler que o venerável mestre Rabulu foi o único discípulo dito pelo próprio mestre Samael em todos esses momentos, que estava subindo, suando a 1ª montanha, quando o venerável mestre Samael estava na 2ª. E o venerável mestre Rabulu olhava para cima, entre ele e Samael não via ninguém. E Samael olhava para baixo, não via ninguém mais vindo, além de Rabulu, que ele o chamou de águia rebelde. Então, quem segue a gnose de maneira esotérica, pelos princípios espirituais, entende isto e nunca falha. Quem vai seguir pelos livros, pela intelectualidade, que vai falhar, porque sem livros, o venerável mestre Samael ficou aborrecido com todos os seus conteúdos e mandou queimar à beira da morte. E os seus discípulos atônitos, o mestre ali na lágrima, na dor, pedindo para queimar os livros. Um deles disse: olha, mestre, são pérolas, são coisas fantásticas, deixa pelo menos alguns. Então o venerável mestre autorizou os 5 básicos. Porque 5? Esses 5 livros, ele passou a gnose a limpo, ele passou todos aqueles conteúdos subjetivos, ele se tornou no 5 objetivamente. Então ali no 5 tem tudo que precisamos para avançar no trabalho de maneira concreta, de maneira objetiva, e não para ser do exército de galinha, mas sim para ser do exército de salvação. Então o pessoal desobedeceu, porque já tinha livrarias, indústrias formadas para vender esses livros, e até hoje continua desobedecendo o princípio. Não pode ser utilizar a energia do mestre Samael. Uma pessoa dessa não vai obter resultado na prática, no desdobramento ou de ir à igreja agnóstica. Outro princípio que o pessoal desobedeceu foi o princípio da passagem de comando do movimento gnóstico, que a gente vem colocando aos pouquinhos para que todos saibam da real história no livro, no panfleto, do ponto final ao ponto seguinte, mas é preciso ler com muito cuidado. Esse livro teve escondido as 7 chaves
entre nós do movimento gnóstico, dito da segunda Câmara, por muito tempo, e eu pensei que lá ele não está servindo para mais nada, então tem que trazer para vocês, para todos nós que estamos aqui ainda ousando falar de gnose. Então, eu não sei se nós vamos entender esse livro nesse instante, mas a verdade precisa ser dita. Então, ali está a relação das pessoas que não obedeceram esse princípio, desobedeceram no livro. A outra foi do comando, quando veio o mestre Samael, que já havia passado o comando do movimento de maneira esotérica, que a gente acabou de falar aqui, das 3 montanhas, mas quem não está seguindo esotericamente não entendeu. Então ele passou de maneira explícita, fazendo o manifesto em 1976, que está lá gravado em palavras, com as suas assinaturas, em cassete e tudo, e foi para congresso, para delegados e para a cúpula do movimento, e o povo não aceitou. Então a outra desobediência, né? A outra desobediência aos princípios da gnose samariana, a sua doutrina com relação à venda de livros, com relação à parte monetária no movimento gnóstico, que ele dizia fora as finanças do movimento gnóstico, e o pessoal cobra por uma conferência, cobra por um mantra, cobra por isso, cobra por um seminário, cobra por isso, por aquilo, e se assemelha, se nivela a 60 mil religiões que são hoje todas mercadológicas. E estas são algumas, entre outras, pela qual às vezes a pessoa está desobedecendo, e às vezes está desobedecendo de maneira inconsciente, de boa vontade, tentando aprender. Eu mesmo sou uma pessoa dessa. Eu aprendi gnose, a maior parte da minha vida foi pela velha ordem, né? E eu estou aqui hoje, não teve mal nenhum. Eu passei por todas as ordens, passei pelo SEG, né? Todas as vertentes gnósticas, e passei pela nova ordem agora por último, porque não me interessava a ordem e nem a instituição, como dizia o venerável mestre Rabolu, que eu achava que ia me acrescentar alguma coisa, era o trabalho que eu iria me desenvolver, e eu achei que o que faltava, por essas que eu passei, o que faltava numa tinha na outra, e se a gente pudesse pegar as partes boas de todas, a gente tinha holisticamente a gnose por inteiro. E é isso que eu coloquei em minha vida, e daí na sequência, após 20 anos, 25, que eu pude escrever livros baseados nos paradigmas holísticos, da compreensão holística, que vocês podem ler. Como tem um livro que foi para a Bienal do Livro, ele foi referência mundial, não porque vendesse, que não vendeu nada, mas porque ele era escrito educação ambiental no paradigma holístico, e era uma inovação, e tudo isso eu pude compreender lá nos ensinamentos gnósticos. A minha parte intelectual, de eu ter sido um professor de física, um professor de matemática, pedagogia, filosofia, etc, etc, não me levava muito longe, porque era conhecimento epistêmico do eixo horizontal, daquilo do nível de ser, e não era nada do nível de ser. Então, um pouquinho, a compreensão diminuta, limitada, relativa que eu tenho, que eu posso compartilhar com vocês, fora obtida aí do trabalho com essas compreensões. Então, a respeito da conferência de hoje, sobre o eu da luxúria, vai muito bem de encontro às nossas perguntas. A pergunta que a gente deveria estar fazendo é: como é que eu posso compreender um eu de luxúria nos 49 departamentos da mente? Resposta objetiva: impossível, da maneira que nós estamos, porque a luxúria é a raiz das 7 raízes que sustenta a árvore. Ela é a raiz principal de sustentação, a árvore do ego. Então não se compreenderia, e a gente poderia passar a vida toda agora tentando compreender, e não poderia. Como que ego vai compreender ego se nós somos
quase que 97%, quase não, somos 97% de ego. Não teremos elementos para esta compreensão. Então esse poderoso Golias, né, lá da alegoria das escrituras, iria matar o nosso Davi, que é o nosso pouquinho de essência. A gente perderia a guerra, mas nós podemos matar esse gigante Golias, essa luxúria, a raiz, trabalhando estrategicamente pelo processo da morte em marcha, trabalhando os detalhes luxuriosos, os milhões de detalhes. Cada um desses detalhezinho luxurioso é uma raizinha que leva alimento para o ego e leva para a raiz principal. Se nós trabalharmos esse detalhe com a morte em marcha, ele deixa de levar alimento e por falta de alimento a luxúria morrerá. E é assim que vai acontecer. E aí nós vamos poder compreender, porque vamos tendo consciência, vamos compreendendo como atua o eu da luxúria nas outras dimensões. Por exemplo, só para um exemplo prático, né, todos os eus que nós temos aqui, das 7 legiões, as 6 outras legiões, eles são auxiliares da raiz da luxúria. Então todos estão a serviço da luxúria. Vamos pegar, por exemplo, a raiz, a legião da gula. Então quando estamos aqui num banquete, nos alimentando, comendo, os nossos eus de gula estão lá na quinta dimensão, no mundo mental, no verdadeiro banquete. É festa para eles. Estão engordando. Agora, e aí se a gente pode ter acesso lá, desdobrar no astral e depois desdobrar no mental, nós vamos vê-los em festa. E isso sim você começa a compreender nos departamentos da mente, lá naquela dimensão que eles vão se expressar. E começamos a perceber que tem pessoas, às vezes até nós, que vivemos de festa em festa. Então, eles estão aqui, nós vivemos no físico de festa em festa, e lá eles estão a todo momento festejando, os milhares de eus engordando. E às vezes nós estamos num shopping center, naquela alta luxúria, ou hoje a maioria das pessoas vive em requintes, em festa de alta luxuosidade. Então esses eus engordam, se robustecem, são pessoas na realidade infelizes, que elas podem viver de festa em festa o restante da sua vida, que é uma fuga da realidade, um momento que elas têm para ficarem sozinhas com elas mesmas. Vem o eu e elas têm muito medo de si mesma, né? Esta é uma maneira de atuação do eu. Então assim são as maneiras que todos os eus estão a serviço da luxúria. E propriamente a luxúria hoje é muito robustecida, porque todos os eus são muito robustecidos. O eu da ira está muito gordo. Hoje o pessoal já não dialoga, já não conversa mais, é só briga, é só confusão. E a gente disse em outra conferência que todas as pessoas estão já com o espírito armado, psicologicamente estão armadas, porque o eu da ira está muito grande. Então a luxúria vai se reforçando e ela recebe o alimento nas revistas. Nós reforçamos revistas luxuriosas, na mídia, principalmente a televisão. Como diz o Venerável Mestre Rebulu, a televisão é uma fábrica de eus. Então a todo momento nós estamos com a televisão ligada e vem as imagens, né? Até um comercial aparentemente nocivo, ele traz como pano de fundo, às vezes uma escova de dente, mas que correlação tem o dente com a imagem sexual, mas traz a imagem de uma moça bonita para reforçar isto. Então esse eu vai reforçando de maneira tal que já não temos mais forças, né? Porque é para lutar com ele, porque aparece ser tudo normal, e assim nós vamos perdendo ponto. Então
a pessoa que se determinou pelo caminho gnóstico, pelo trabalho sobre si mesmo, que é eliminar seus eus, não vai querer fabricar mais eus. Então ela assiste a televisão da loja negra, desculpa, assiste a televisão da loja branca. Mas aí pergunta, professor, o que é a televisão da loja branca? Fala, a televisão da loja branca é aquela que assistimos quando desligamos a televisão da loja negra. Então, quando se desliga essa televisão convencional, começa a atuar a televisão da loja branca, que você tem a oportunidade de ficar em contato consigo mesmo. Então, é assim que vai se dando os eus da luxúria, conforme a gente viu no vídeo. Ele tem uma trajetória de manifestação, começa se manifestando pelo intelectual, quando vem na forma de pensamentos luxuriosos. Ele muda de cilindro, passa para o centro emocional, quando começamos a sentir, a ter emoções, seja na forma de música, na forma de poesia, de sexuais, ou mesmo emoções luxuriosas que a gente pensa que é amor. Depois ele passa para o centro motriz. Isso num só momento, a gente está separando didaticamente para poder compreender. Ele passa no motriz, nos coloca em movimento para que a gente vá até a presença daquela pessoa que a gente está. Isso é o seguinte, a gente vai passando pelo um ponto de ônibus com uma trajetória bem definida, que a gente ia para nosso trabalho, às vezes está até atrasado, e lá tem uma moça muito bonita. No caso do homem vai pelo visual, no caso da mulher vai pelo emocional. Então nasce o pensamento, ai que moça bonita, começa a sentir aquela beleza, o eu já passou para o centro emocional, aí toma a determinação de dar meia volta e parar ali, como se fosse pegar o ônibus também. Não ia pegar o ônibus nada, mas aí o eu já atua no centro motriz e fez com que a pessoa parasse de se movimentar. E aí pode passar do motriz para o instintivo, produzir instintos, né, sexuais, produzir nas nossas glândulas sexuais algum tipo de excreções, como acontece nos maníacos. Então aí o eu crescendo e desenvolvendo a sua trajetória. Por outro lado, o que é um eu? A gente pergunta para todos vocês, que nós temos maneira de responder isso aqui agora. Já vimos em outra conferência. Então a gente viu que a palavra eu significa individuação. Então quando a mônada sai do absoluto, começa o processo de divisão. Então aí é a causa do eu, que fica no mundo causal. Depois veio aqui para a terceira raça, na Lemúria, quando teve então a origem do eu. Então tem toda uma trajetória de desenvolvimento. E a todo momento nós estamos criando no nosso plexo solar, com a energia sexual, eus, se nós não estivermos trabalhando o processo da autoobservação e da morte em marcha. Agora, muito importante para a gente finalizando, é a tal da reflexão especular, a reflexão espelhar, né, que se dá em nós, estudante gnóstico. Por essa reflexão, é aquilo que Jesus dizia, nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trava que está no nosso olho. Aquele pessoal ali, da época de Jesus, apedrejava as mulheres, cometiam adultério, apedrejam até hoje, porque não tinha a lei da compaixão, do amor que ele ensinou. Então são pessoas que fazem isto refletindo os seus defeitos. Então, se nós somos portadores de paz, de virtude, de amor, disso, aquilo, nós conseguimos enxergar a qualidade nos outros. Dificilmente alguém de nós aqui, que já passou pelos movimentos, né, porque vivemos em grupo, enxergou no nosso irmão as suas virtudes. Nós enxergamos, porque não temos, nós enxergamos neles os seus defeitos. Olha, o tal camarada é luxuoso, adulterou, fez isso, fez aquilo, já foi esse julgamento. Isso é perigoso,
Quando eu faço isto, quando nós fazemos isto, nós estamos sendo tremendamente reveladores para uma pessoa que faz o trabalho de psicologia revolucionária. Nós estamos revelando aquilo que nós somos. Então, tudo aquilo que incomoda nos outros, eu luxurioso, eu disso, aquilo, que a gente vê, é a reflexão, é o momento oportuno para esquecermos daquele outro e dizer para nós mesmos: minha mãe, elimina de mim este eu, este é o referencial, este eu pesado que eu tenho aí no meu subconsciente, que está permitindo eu enxergar o defeito do meu semelhante. E é assim que acontece. E aí o momento então de descoberta, eu não vi em mim, mas vi no outro. E ao longo desses movimentos gnósticos, né, dos 40 anos, eu observei que todas as pessoas que se referenciavam nos outros acabavam saindo do movimento. Ah, eu saí porque aquele instrutor fez isto, eu saí porque o mestre faz isto, né? Quantas pessoas não saíram do movimento porque viram erros no mestre Samael? Ele os tinha muito, que ele foi trabalhando ao longo do tempo. Quantos não saíram por erros do mestre Rabulu? A maioria da humanidade saiu do caminho espiritual porque achou erro em Jesus Cristo. Tanto é que a multidão o julgou e o condenou, condenou libertando o Barrabás. Então é assim que nós agimos. Se nós acharmos uma maneira de trazer isso que a gente vê nos outros para a batalha final que se dá dentro de nós mesmos, nós vamos ser bem-sucedidos. Agora, se nós acharmos que é do outro, aí nós vamos falhar. Então vamos pegar o referencial do mestre Samael, que ele nos disse, vocês devem ter lido, o seguinte: quando vamos andando pela rua e a gente vê um bêbado perambulando, perambula para cá, perambula para cá, para lá, cai, não cai, e acaba caindo, e a gente vai julgar, pois esse cara bebeu, fez isso, foi aquilo. Ele disse: não, nesse momento a gente conversa com a nossa Mãe Divina. Pobre cachaceiro que perambulou, caiu, pobre drogado, pobre isso, pobre aquilo, aquele sou eu. Então mate em mim estes eus que me permitiram detectar aquele defeito no meu semelhante. Então essa é a teoria da reflexão espelhar. Sabe que da física o raio de luz bate no espelho e volta. Isso é reflexão. Na psicologia, o nosso defeito não consegue dentro de nós mesmos, então ele vai, bate no defeito do outro e reflete, vem para nós. Feliz daquele que sabe interpretar que é seu o defeito, que é seu o erro e não do outro. O outro tem sim, ninguém está desmentindo isso, ele tem tudo aquilo. Mas o que permitiu ver, enxergar é o meu. Vamos ver o caso de uma criança, a criança que não criou ainda o conjunto de todos os seus eus, uma criança inocente. Você chega e diz para ela: ó, a sua mãe tem este, tem aquele defeito, o seu pai tem este, tem aquele defeito, ele é isso, tem aquilo. Ela vai chutar seu canela e dizer: não, meu pai não é nada disso, minha mãe não tem, porque realmente ela não vê. Mas pode ser que a gente esteja falando a verdade, que o pai seja um mentiroso, a mãe seja uma prostituta, seja isso e aquilo. Porém, como a criança não tem desenvolvido dentro dela esses eus, ela não tem esse referencial, ela não tem esse parâmetro, então ela não pode comparar. Ela enxerga no pai, na mãe, nos outros a pureza como ela é pura em si. Então são coisas para nossas reflexões. Então, do ponto de vista do eu da luxúria, é isso aí. Eu robustecendo pela oportunidade de hoje as músicas são inteiramente luxuriosas, né? As imagens televisivas, os filmes, as ações dos seres humanos, a vaidade, os carrões, os salões, as festas estão a serviço de tudo isso, a vaidade, a ambição, todos os eus. E nos conventos, nos monastérios, onde as pessoas se abstêm da sexualidade para se tornarem casta, acaba criando uma energia venenosquiriana, dita pelo mestre Samael, e aí que cria os eus de luxúria mais fortes, eles se fortalecem, a ponto de criar fantasias sexuais
criar representações e finges que à noite vem copular, como a história do anjo jejum, falada pelo mestre Samael no livro do Mistério do Alvorecer. Então, para determinar o fim desse zelo luxurioso, não é com a castidade no sentido de abstinência, como entendem as religiões, mas sim com a prática da sexualidade científica, do segundo fator, para criar energia, o raio que permite eliminar essa raiz profunda da luxúria. Enquanto isso, nós podemos ir trabalhando os detalhes de instante em instante, cada pensamentozinho, cada raciocínio, cada detalhezinho do eu que surge é um aspecto da luxúria. E se nós matarmos, mãe, elimina de mim esse eu. Como diz Jesus, quem de vós, pedindo algo para seu Pai que está no céu, quem de vós, quando uma criança pede alguma coisa para vocês não atendem, menos sendo mal, se a criança pede pão, vocês iriam dar pedras? Não, vocês dão pão. Quem dirá nosso Pai que está no céu, que é perfeito? Então, nosso Pai tem a sua parte, que é a Mãe Divina, então que nós pedirmos para ela, de maneira correta, de maneira lícita, ela vai nos atender e vai eliminar de nós esses resíduos para que nós possamos nos preparar para o resgate e para o amanhecer da galáxia nos termos das profecias maias. Até aqui então as nossas palavras. Podemos assistir ao vídeo novamente em casa com cuidado, ler os textos. O vídeo e o texto nada mais são do que uma maneira que a gente arrumou, simplesinha, de poder estabelecer uma conexão com os escritos do venerável mestre Samael e Rabulu, onde poderemos ler isto com profundidade. Esta conferência está especificamente embasada no livro O Mistério do Alvorecer, onde nós podemos ir lá e ler em detalhe. Então vamos ver na sequência se há algumas perguntas aqui onde a gente possa responder, e após essas respostas vocês devem aproveitar o tempo de estar nesse espaço seleto para bater um papo, um com o outro, outro com um, aquelas coisas, perguntas que na hora que a gente está expondo, que está passando o vídeo, guardem para esse momento, para que não façamos as duas coisas ao mesmo tempo. Não deixe para conversar com outras pessoas sobre isto, porque não há, e vocês não vão encontrar pessoas desse nível que estão aqui hoje, deste naipe, nos bares, nas cantinas, nas padarias, nos supermercados. Encontramos aqui, então aproveita o momento e troquem compreensões a respeito dos 3 fatores de evolução da consciência. Trocar compreensões é compartilhar a compreensão que nós temos, no nível que nós temos. Não é debater. Conhecimento gnóstico não aceita debate, porque ele é a compreensão, e compreensão é atributo da consciência. Então cada um expõe a sua compreensão e respeita a compreensão do outro. Quando não respeitamos a compreensão do outro, a maneira do outro ser, então um ponto também de trabalho muito importante para nós é que nós temos em excesso o eu da bruxaria, que é o eu do cerceamento do livre-arbítrio e do reforçamento da nossa personalidade, onde só nós sabemos e aquilo nosso é verdadeiro. Então temos que ser flexíveis e respeitar e saber que cada irmão nosso gnóstico está num patamar de compreensão, de entendimento. Pode ser que no nível dele entende que o processo da morte é só por compreensão, e a morte do detalhe não, isso é coisa do Rabulu. E nesse seu ímpeto ele não percebe que isso é do próprio mestre Samael, e se ele aplicar ele vai compreender. Mas isso é do ímpeto deles e nós não podemos criticar a pessoa que tomou essa determinação. É o livre-arbítrio dela, até o momento que ela vai perceber que ela está falhando, porque como é que eu vou fazer morte de compreensão de milhares, milhões de detalhes que atuaram o dia todo? Então eu teria que ter uma noite toda tentando compreender um por um, e mais outras noites, e o tempo seria impossível?
Então, se eu fiz a morte ali na hora que ele surgiu, de cada detalhezinho, me sobrou energia, me sobrou consciência que vai me permitir uma maior compreensão para o próximo dia.